Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, e eu tô aqui para dar uma aula sobre a história do SUS e da saúde no Brasil. Rapaziada, eu queria falar para você que com todos, e não são poucos, são muitos problemas, o Sistema Único de Saúde deve ser uma coisa que todo cidadão brasileiro deve se orgulhar. O Brasil tem o maior sistema de saúde pública do mundo. O SUS nasce em 1988 no contexto da redemocratização do Brasil. É o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira, a Constituição Cidadã, que prevê a criação do Sistema Único de Saúde. Rapaziada, você deve estar pensando, meu Deus, mas o SUS tem tanta fila, meu Deus, mas o SUS não consegue atender as pessoas morrem na fila. Sim, o SUS tem todos esses problemas e não são poucos, são problemas graves, mas o SUS é muito mais do que somente o hospital. Rapaziada, quando a gente fala de um sistema único de saúde, a gente fala de alguns princípios e de diferentes ações. Eu quero falar primeiro dos princípios, o que a lei brasileira faz, a lei que rege o SUS, o que ela prevê. Meus queridos, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é universal, ele prega a universalidade, ou seja, qualquer pessoa pode ser atendida no SUS sem qualquer distinção. Além disso, equidade, as pessoas não terão um tratamento diferenciado dentro do sistema de saúde. Além disso, integridade, a perspectiva de que a saúde não é somente o curar a doença, mas a saúde é, de alguma forma, buscar um cuidado completo daquele indivíduo. Não só a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, da sua alimentação, a saúde da sua vida como um todo de uma forma integral. Além disso, meus queridos, descentralização. Isso é muito importante. Quando a gente fala de SUS, a gente não fala só de governo federal, não só de Ministério da Saúde, mas a gente fala de União, estados e municípios. É um sistema integrado e descentralizado. A gente tem o que no SUS? A gente tem o postinho, a gente tem o hospital municipal, o hospital estadual, a gente tem grandes centros de pesquisas a nível federal. Portanto, o SUS ele está nas 3 unidades da federação. União Federal, Estados e Municípios. Esses 3 entes federativos é que compõem o Sistema Único de Saúde. Cada um tem sua atribuição, cada um tem a sua responsabilidade, tanto de administração quanto de financiamento. E por fim, meus queridos, o SUS nasce em 1988 prevendo a participação social. Portanto, a sociedade não apenas tem a saúde como um direito a ser garantido pelo Estado, mas tem também o direito de participar na gestão, na administração da saúde no Brasil. Existe uma série de conselhos de saúde para se pensar a saúde pública no Brasil. Rapaziada, mas eu disse pra vocês que o SUS não é somente a fila do hospital. O que mais então que seria o SUS? Rapaziada, no SUS nós vamos ter de fato o atendimento, a consulta, o exame, mas também nós teremos a emergência, o recebimento de emergências dentro do sistema de saúde. Além disso, nós teremos pesquisa e ensino. Muitos médicos, muitos profissionais, e vamos pensar o seguinte, saúde não significa somente médicos, significa enfermeiros, significa nutricionistas, significa psicólogos, significa assistentes sociais, significa uma gama de profissionais para pensar na saúde integral do sujeito. Rapaziada, nós vamos ter também ensino e pesquisa. Esses profissionais todos da área da saúde, eles estudam também no SUS. O SUS oferece residência médica, residência a uma série de profissões ligadas à área da saúde. Então o SUS também é um centro de pesquisa. Além disso, é o SUS que controla, é ele que pensa no contexto das epidemias. O que está segurando um pouco o Brasil nesse cenário de Covid se chama Sistema Único de Saúde. É ele que planeja, ele que estuda, ele que contabiliza, ele que pensa em ações públicas de saúde para conter epidemias. Além disso, é o Sistema Único de Saúde que faz a vacinação. Não importa se você é branco ou preto, se você é indígena, se você é rico ou pobre, você vai ser vacinado. E você vai ser vacinado pelo Sistema Único de Saúde, que controla, não somente controla, mas que disponibiliza, que garante o acesso a vacinas. Meus queridos, é o Sistema Único de Saúde que controla as doações de sangue, é ele que garante hemocentros, é ele que garante a distribuição de sangue no Brasil, é ele que garante transplantes. Então todos os transplantes eles são pensados e controlados e organizados pelo SUS. Além disso, o que mais? O que mais que nós temos? Nós temos a saúde da família, agentes de saúde que vão na casa das pessoas para pensar
pensar a profilaxia, para pensar a prevenção, para pensar uma vida saudável e não apenas hospital no momento em que a crise já está instalada. Meus queridos, nós também temos os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, que trabalham não somente a saúde física, mas a saúde psicológica, uma série de profissionais, psicólogos, sociólogos, que vão ali, assistentes sociais, que vão pensar especialmente nas pessoas com mais vulnerabilidade social. Que mais? Não acabou? Que mais que a gente tem no SUS? Nós temos o SAMU, o Serviço de Emergência, que vai atender os acidentados, não importa a classe social, não importa a origem, não importa a cor, não importa nada. Meus queridos, nós também vamos ter o maior sistema, o maior programa de prevenção ao HIV. O Brasil é referência no mundo no tratamento da AIDS e isso se chama Sistema Único de Saúde. Isso se chama o Brasil sendo uma referência na saúde mundial. Nós temos também a Anvisa. Sabe quando você está comendo alimento ou tomando um medicamento e aquilo não tem efeito colateral? Sabe por quê? Porque existe uma agência vinculada ao SUS que já fiscalizou aquilo, que já viu os testes daquilo, que controla, para garantir a sua saúde. Mesmo você não indo no hospital, o Sistema Único de Saúde estará ali para zelar pela sua segurança e pela sua saúde. Rapaziada, o Sistema Único de Saúde ele é amplo, ele é complexo. Eu queria apresentar para vocês um pouco a história da saúde no Brasil, para que a gente possa entender como o SUS foi e é revolucionário. Rapaziada, no Brasil, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império, quais foram as ações da coroa portuguesa ou do Império do Brasil para a saúde? Nenhuma. Grosso modo, não havia perspectiva de saúde pública. O que havia? Pessoal, sobretudo santas casas, ou seja, unidades filantrópicas, que ali naquele contexto do 16, 17, 18, sem um conhecimento científico desenvolvido ainda, vão sobretudo isolar os doentes e tentar uma saúde e tentar ações paliativas para minimização de danos, para minimização dos sintomas. Meus queridos, além disso, durante todo o período colonial e no Brasil Império, são as benzedeiras, as curadeiras, os pajés, ou seja, o misticismo que vai agir sobre as doenças, que vai agir e buscar intervir. A coroa portuguesa e o Império do Brasil, já Estado independente, não tiveram um programa de saúde pública. Meus queridos, a República tampouco terá. O que nós veremos na República, especialmente na República Oligarca, vai ser uma política sanitarista, ou seja, uma tentativa de conter as epidemias, mas em relação à saúde dos indivíduos, dos cidadãos, não havia política alguma. Se nós pensarmos, a grande manifestação destas políticas sanitárias é Oswaldo Cruz, é aquela vacinação obrigatória que vai culminar com a revolta da vacina. Lembra? Uma forma autoritária de impor à população uma vacinação sem esclarecimento, sem outros cuidados sobre a sua saúde, simplesmente impedindo que a população pobre se tornasse vetores e transmissores de doenças, mas para além disso, que morram. E daí? Rapaziada, a situação vai mudar um pouquinho na ditadura militar, sobretudo com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social. Este chamado INPS vai oferecer saúde especialmente aos trabalhadores com carteira assinada. Não é bem que a ditadura criou isso, essa já era uma pressão dos trabalhadores, já era uma reivindicação dos trabalhadores desde a era Vargas. Meus queridos, o que a ditadura faz? Ela cria esse Instituto de Previdência Social e só vai ter saúde no Brasil quem tiver carteira assinada, portanto quem contribuir. Mas e as pessoas que não tivessem carteira assinada? Que se lasquem, vão para a fila da filantropia na Santa Casa. Além disso, o que a ditadura militar fez? Este serviço de saúde público, na verdade não era bem público assim. A ditadura repassava esse dinheiro para organismos privados, para planos privados. É aí, na década de 70, a raiz dos planos de saúde no Brasil. Então, o serviço de saúde privado. Muito interessante a gente pensar que em 1970, o auge do milagre econômico da ditadura, o Brasil investiu 1% em saúde. Portanto, naquela dinâmica do regime militar, a saúde, especialmente a saúde pública como um direito do cidadão,
não existia. Somente aqueles trabalhadores que pudessem pagar por meio do INPS. Então eles teriam acesso a uma saúde que mesmo assim seria uma saúde privada. Mas, meus queridos, durante todo aquele contexto, toda aquela movimentação social da década de 70, final de 70, começo de 80, o final da ditadura, a sociedade civil polvorosa, organizações, movimentos, é que nós teremos, em 1986, uma grande conferência de saúde. Essa grande conferência nós temos movimentos sociais de um lado, universidades e cientistas do outro, e esses grupos juntos nesta conferência definem linhas, definem orientações de políticas públicas, definem um princípio: a saúde é um bem do cidadão e é um dever do Estado. Meus queridos, é toda esta pressão e essa mobilização social que, no final da ditadura militar, no início da redemocratização, vão conseguir pressionar em 1986, 87 e 88 para que a saúde fosse transformada em um direito constitucional. Meus queridos, é toda esta mobilização social que garantiu a efetivação do SUS. Esta grande conquista legal do Brasil, a criação de um sistema único de saúde. Então toda essa pressão, toda essa mobilização conseguiu garantir na lei. O desafio era agora garantir na prática. Mas, meus queridos, vamos lembrar uma coisinha. No final da ditadura, o Brasil estava vivendo um período de estagflação. Estagnação econômica e a inflação nas alturas. É nesse contexto de um Estado brasileiro quebrado e falido pelo regime militar que nós garantimos na lei a criação do SUS. Mas como é que você banca isso? Como é que você financia? Como é que você estrutura? Meus queridos, o Brasil estava lutando contra a inflação, estava lutando para se redemocratizar, estava lutando para consolidar a democracia, ao mesmo tempo estava lutando para efetivar o direito à saúde. É na década de 90, especialmente na década do neoliberalismo. Neoliberalismo este que defende a privatização de serviços públicos é que estava nascendo o Sistema Único de Saúde. Percebam o jogo de interesses, o jogo de conflitos, tudo bem? Claramente por um interesse econômico, estes grandes grupos, criados na ditadura, grupos de saúde privada, não queriam exatamente a efetivação do SUS. Pelo contrário, falavam que o SUS, que o investimento público em saúde ia quebrar o Estado brasileiro. Mas qual é a função do Estado que não garantir direitos essenciais e básicos aos seus cidadãos? Fica a pergunta. Meus queridos, cada vez mais o SUS tem avançado na efetivação desse direito à saúde, mas é claro que é difícil, é claro que é caro, é claro que requer investimento. Investimento este que nos últimos anos, na última década, tem caído progressivamente. Esta aula foi para apresentar um percurso do SUS como um fruto da luta social pelo direito à saúde. Meus queridos, quando nós falamos do SUS, nós falamos também de desafios. Que desafios são esses? Primeiro desafio, financiamento. O Estado precisa criar caminhos de financiar a saúde pública no Brasil. Significa escolher onde vai gastar dinheiro. Se vai gastar no Sistema Único de Saúde, que representou em 2017 1,7% do PIB, ou se vai utilizar para pagar juros da dívida, 8% do PIB. Meus queridos, além disso, existe claramente uma pressão privada. O setor privado quer ganhar terreno, quer transformar este direito à saúde em uma mercadoria para aqueles que podem pagar. Esta pressão também atua fortemente o lobby dos planos de saúde no Congresso Nacional. Pesquisa isso. Além disso, meus queridos, gerenciamento. Não basta ter recurso, não basta estar na lei se você tem dificuldade de gerenciar, especialmente esses três entes, governo federal, governos estaduais e governos municipais. É importante saber gerir bem para efetivar o direito à saúde. Rapaziada, é fundamental fiscalização. É fundamental que cada cidadão fiscalize. Quanto é que está sendo investido no sistema de saúde? Está indo para quê? Quem é que está gerindo isso? Eu lembro para vocês, cidadania não significa só você ser um sujeito de direitos, mas significa um dever de fiscalizar o poder público. Significa você atuar, você se apropriar dessa lei que garante a participação social. Meus queridos, quando nós falamos de SUS, nós também falamos, um desafio é a necessidade de valorizar
o profissional da saúde. E valorizar significa condição de trabalho, significa salário, significa plano de carreira. Porque o setor privado tem interesse em bons profissionais. E se o setor público não consegue trazer esses bons profissionais para si, o sistema público implode. Rapaziada, o SUS é inspirado no sistema de saúde do Reino Unido, mas o Brasil é muito maior que o Reino Unido. O SUS apresenta um grande avanço, mas apresenta, não por acaso, grandes desafios. A gente precisa ter uma perspectiva complexa. O SUS é ideal, mas não funciona. E aí o que a gente faz? A gente simplesmente desmonta o SUS e privatiza? Essa é uma saída rápida e fácil, mas isso resolve o problema e efetiva e garante o direito à saúde? Meus queridos, são algumas reflexões para nós. Cada vez, mais do que nunca, é fundamental que você que está me assistindo, defendamos o SUS. Só para você ter uma noção, olha que interessante, o SUS gastou não, vamos repensar os termos, o SUS investiu 100 bilhões de reais para atender 150 milhões de brasileiros. Enquanto o setor privado investiu 90 bilhões para atender 1/3 disso, para atender 50 milhões de brasileiros. É importante investimento, é importante fiscalização, é importante defender o Sistema Único de Saúde. Professor Basílio, canal Historiano, um forte abraço, viva o SUS e viva os profissionais da saúde, que de forma heróica, sacrificial e corajosa, mantém o Sistema Único de Saúde de pé, apesar de tantas pressões contrárias a isso. Meu forte abraço a todos vocês.